Hoje é dia de devocional e nós vamos falar sobre restituição. Essa devocional é inspirada no livro Identidade e Destino. Para adquirir o seu, basta clicar no link que tem aqui na descrição desse vídeo. Aproveita também, vai lá, se inscreve no nosso canal, deixe seu like, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Em 2 Samuel, capítulo 9, versículo 7 e 8, está escrito assim: Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu tratarei com bondade por causa de minha amizade com Jonatas, seu pai. Mefibosete prostrou-se e disse: Quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Isso aqui é algo muito interessante, né, que está narrado na Bíblia. Algo muito interessante na história do rei Davi. Lembrando, Mefibosete, filho de Jonatas, Jonatas, filho de Saul, o maior perseguidor de Davi naquele tempo. E é curioso, nesse período aqui, o Jonatas já tinha morrido, Saul já tinha morrido, e Mefibosete tinha fugido, né, uma das servas de Saul, quando Mefibosete tinha em torno de 5 anos, pegou Mefibosete e fugiu com ele no colo, sendo que houve uma queda. A Bíblia narra que houve uma queda, está lá em 2 Samuel 4:4, né? E com essa queda, Mefibosete se torna coxo das duas pernas, né? Ele ficou deficiente físico, ele não conseguia andar. E Davi, ele reencontra, ele procura, ele busca, né, o herdeiro do melhor amigo dele, né? Porque é curioso, o filho do maior perseguidor de Davi era o melhor amigo dele. E por conta dessa amizade, é interessante a gente ver que Davi ele teve compaixão da vida de Mefibosete. Mesmo Mefibosete sendo herdeiro de Saul, era filho do seu melhor amigo, então ele teve compaixão desse jovem, né? Porque os estudiosos acreditam que nesse encontro aqui, Mefibosete teria entre 17 e 20 anos, né? Porque quando Davi o encontrou, ele já tinha filhos, já tinha se passado um período. E é interessante ver, né, que diante desse primeiro encontro, se Davi disse não tenha medo, provavelmente Mefibosete ficou muito assustado, né? Sabendo de tudo que seu avô teria feito contra Davi. A Bíblia não relata a história de Mefibosete desse período, né, da fuga até o reencontro com Davi. E a gente pode pensar que talvez as histórias que chegaram ao ouvido dele não foram das melhores, né? As explicações para justificar a fuga, para justificar a deficiência física que foi ocasionada por um acidente no momento de fuga, talvez ele de fato teria muito medo de Davi. E Davi disse: não tenha medo ao encontrar com ele. E Davi já fala: eu vou te tratar bem por causa da minha amizade com o seu pai. E ainda assim, Mefibosete ele se prostra e coloca: quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Isso aqui não é uma questão de baixa autoestima, é uma questão real. Hoje, se a gente for analisar, a pessoa que tem deficiência física conta com diversos recursos que auxiliam no dia a dia, no cotidiano, no trabalho, na locomoção. Hoje a gente tem cadeira de roda para quem tem paralisia nas pernas ou dificuldade de locomoção. Hoje você tem próteses para quem é amputado. Hoje você tem uma infinidade de recursos técnicos, né, de tecnologias, de programas de computador para auxiliar no dia a dia de alguém que tem alguma paralisia, enfim. Mas se a gente for pensar no contexto bíblico, no tempo em que está sendo narrada essa história, a questão do homem não conseguir exercer um trabalho, isso aí o colocaria à margem da sociedade. No caso, Mefibosete, por ser um herdeiro de um rei, talvez durante a fuga, né, alguns dos servos, por honra ao seu rei, por honra ao pai e o avô de Mefibosete, cuidaram dele, auxiliaram, mas tudo que pertencia a Saul foi para Davi.
né? E o curioso que, se a gente for pensar, Mefibosete seria possivelmente o sucessor da coroa caso Saul tivesse permanecido como rei, o filho e o pai dele, Jonathan, tivesse também sido coroado como rei. Provavelmente Mefibosete seria um rei, ele fazia parte da linhagem real. Mas ele se coloca numa posição inferior, porque de fato ele estava diante de uma situação muito complicada no contexto social daquela época. E interessante que Davi ele traz Mefibosete para próximo dele, restitui as terras de Saul, restitui tudo que pertencia a Saul para o único herdeiro, que era Mefibosete. E o interessante é que a honra que Davi dá a ele de viver no templo junto com ele, viver junto dele, almoçar com ele, jantar com ele, fazer suas refeições, se sentar à mesa, essa era uma das maiores honras que um homem podia ter naquela época, se sentar à mesa com o rei. Nós podemos fazer um paralelo, né, com uma alusão messiânica, né, a questão de Jesus Cristo vindo resgatar e nos permitindo hoje, né, por meio da morte e ressurreição de Jesus Cristo, nós nos tornamos filhos e nós teremos o privilégio de nos sentar à mesa com o rei e viver na eternidade ao lado dele. E Mefibosete, ele passou a ter esse benefício, né? Ele teve a restituição de uma vida real. Ele não se tornou rei, não se tornou príncipe, mas ele passou a viver no palácio, desfrutando de todas as benesses que um filho de um rei, né, teria direito, né? Se assentar à mesa com o próprio rei, fazer todas as refeições, ter os seus serviçais. E aqui no devocional está escrito assim: cada situação deixa uma marca. No caso de Mefibosete, sobre a sua ótica, a marca dele era a desgraça física, a questão da sua incapacidade física. Porém, a marca da amizade de Jonatas com Davi supera qualquer visão que Davi poderia ter sobre Mefibosete. Davi não o enxergava como um cão morto, enxergava como o filho do seu amigo amado. Não permita que essas marcas o impeçam de receber a restituição de Deus. O tempo não volta, mas você pode escrever uma nova história em Deus. Seja a luz por onde você for e que Deus te abençoe.